Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cachepô em crochê. Uma peça super fácil e super decorativa. Confira a seguir a lista de materiais e depois vamos dar início à aula. Para trabalhar o cachepô, eu vou usar um fundo de couro. Esse fundo tem 20 centímetros de diâmetro, um novelo do Barroco Macramê natural, agulhas para crochê número 4 a 5. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, se você tiver mais tensão de ponto, você pode usar a agulha número 6 para trabalhar a base. Gente, e durante o passo a passo, lá na hora do arremate, eu vou mostrar para vocês um produto que eu super indico e uso muito, que é a cola pano para você usar aí no arremate das suas peças. Então, lá no final do vídeo, você confere como usar esse produto. Inicio fazendo o preenchimento dos espaços do fundo. Eu vou usar a agulha mais fina, a agulha número 4, porque ela passa com mais facilidade por dentro dos espaços. Passo em um dos espaços, busco o fio e deixo uns 10 centímetros para o arremate. Passo o fio por dentro dessa laçada. Em cada um dos espacinhos, eu busco o fio e fecho como se fosse um ponto baixo. Novamente, venho no próximo espacinho, busco o fio, passo por dentro da laçada, fechando como se fosse um ponto baixo. E dessa forma eu repito em cada um dos espaços ao longo de toda a base. Já finalizei a carreira, agora eu deixo a agulha número 4 e trabalho com a agulha mais grossa. Eu deixo a laçada aqui e venho sobre o primeiro ponto, passando entre a primeira e a segunda laçada. Busco o fio e trago ele aqui, por trás da primeira laçada. E agora eu já posso começar a primeira carreira, onde eu trabalho uma carreira toda em pontos baixos. Inicio fazendo uma correntinha e só na alça de trás do ponto eu trabalho um ponto baixo. Novamente, deixo a primeira laçada, venho na segunda laçadinha e trabalho um ponto baixo. Novamente, laçada de trás, só na alcinha de trás, um ponto baixo, por toda a carreira. Eu pego na alça de trás, porque assim eu deixo já vincada essa parte, formando o acabamento com a laçada da frente e já virando o ponto para formar a base do cachepô. Carreira em pontos baixos já finalizada. Agora eu dou início ao ponto que eu vou trabalhar toda a base. Dou uma viradinha, deixo aqui a carreira virada de frente para mim e eu vou pegar o ponto baixo centrado, ou seja, embaixo de cada laçada que já costumamos pegar aqui as duas laçadinhas, quando olhamos de frente para a carreira, eu vejo como se fosse um V, desse lado e desse lado, onde os fios ganham o formato de um V. Isso embaixo de cada um dos pontos. Então, eu venho logo abaixo da laçadinha do ponto e eu vou passar a agulha por dentro desse V.
busco a laçada e fecho normalmente. Então, o modo de fazer é o mesmo, o que muda é onde eu pego o ponto. Aqui, novamente, o Vzinho, então, eu passo a agulha logo abaixo das laçadas, por dentro do V. Busco o fio, e depois que eu busco o fio, eu fecho normalmente com um ponto baixo. Mais uma vez, venho próximo ponto, abaixo das laçadas, eu tenho o V. Passo a agulha por dentro do V, busco a laçada e fecho normalmente com um ponto baixo. Observem que eu não fechei a carreira. Eu vou trabalhar em carreiras circulares, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo sempre, trabalhando de forma centrada. Não pego aqui abaixo das laçadinhas, eu venho um pouquinho mais para baixo, onde eu tenho o sinal do V, passo a agulha, busco o fio e aí sim, fecho normalmente. Dessa forma, eu trabalho até atingir a altura desejada. Continuei trabalhando em carreiras circulares e eu tenho a base do cesto já prontinha. Eu trabalhei com a altura aproximada de 15 centímetros. Claro que você pode fazer ele mais baixo ou mais alto, só continuando trabalhando as carreiras, fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, ou trabalhar uma quantidade menor de carreiras para ter uma altura menor também, dependendo muito da altura do vaso que você vai usar aqui no seu cachepô. Depois que eu atingir o tamanho desejado, eu finalizo essa última carreira fazendo um ponto baixíssimo. Esse baixíssimo eu faço normalmente trabalhando nas laçadas do ponto, não precisa ser um ponto baixíssimo centrado. Trabalho ele normalmente e depois que eu trabalhei o meu ponto baixo, o meu baixíssimo centrado, eu vou começar a última carreira em pontos baixos. Depois disso, ainda faço uma carreira, que é uma carreira de nivelamento e acabamento em pontos baixíssimos. Aqui, para fazer essa carreira, eu vou trabalhar uma correntinha e faço um ponto baixo, pegando só na alça de trás do ponto. Então, eu venho na laçadinha de trás e trabalho o meu ponto baixo. Venho na alcinha de trás, próximo ponto, e trabalho o meu ponto baixo. Dou toda a volta na carreira e depois faremos a carreira de acabamento em pontos baixíssimos. Cheguei ao final da carreira em pontos baixos, finalizo passando a agulha pela primeira correntinha que eu fiz e fechando com um ponto baixíssimo. Depois que eu fecho com um ponto baixíssimo, eu venho ponto a ponto, passando normalmente pelo ponto baixo e fechando com um ponto baixíssimo. Venho no próximo, passo pelo ponto, busco a laçada e fecho com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo sobre cada ponto baixo de base, até dar a volta em toda a carreira. Além de ficar com um acabamento, uma carreira de acabamento bem bonita, ela também tem a função de reforçar e estruturar ainda mais toda a base do meu cachepô.
Então, vou trabalhar até chegar aqui no final e volto mostrando como arrematar o fio. Chegando ao final da carreira, eu corto o fio, eu sempre deixo uns 15 centímetros para arremate e puxo o fio. Venho no próximo ponto, vindo com a agulha lá de trás, puxo o fio e levo ele para o lado avesso do trabalho. Depois disso, eu tenho uma dica bem especial para passar para vocês do arremate. Eu não dou nó. Como eu arremato o fio para que ele fique com um acabamento bonito e também um acabamento resistente. Passo aqui por dentro de mais uma laçadinha e venho com a cola pano. A cola pano, ela é bem prática para esse tipo de trabalho. Ela vem com esse biquinho dosador e eu vou puxar o fio e aplicar um pinguinho de cola. Quando eu puxo o fio tracionando e depois eu solto, a cola penetra por dentro dos pontos. Outra laçadinha e só busco o fio passando por dentro. Um pouquinho mais pra frente. Novamente, dou uma tracionada no fio. Um pinguinho de cola. Solto o fio e ele já penetra nos pontos. Depois disso, é só cortar o fio e ele já fica selado e arrematado. A pontinha inicial, eu repito o mesmo processo. Bem, pessoal, prontinho, já arrematei as pontinhas e dessa forma o cachepô está prontinho, finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!